Como a ação dos devotos a partir da vivência religiosa produz espaços sagrados? Começa agora o Religare Conhecimento e Religião e no programa de hoje eu converso com o geógrafo Saulo Soares, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas, fez um estudo sobre a devoção a Padre Libério. Seja bem-vindo, Saulo, prazer receber você aqui no Religare. Prazer, professor Flávio, é todo meu. É um prazer falar sobre geografia e sobre o Padre Libério. O Religare chega até você agora em todo o Brasil por meio de antena parabólica. Podemos ser sintonizados por 25 milhões de lares em todo o país. É a TV Horizonte cada vez mais perto de você. É muito fácil sintonizar. Veja como fazer no site tvhorizonte.com.br. E pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa, comenta e compartilha os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de nos procurar e procurar pelos nossos vídeos no YouTube. Ô Saulo, você tem formação em Geografia, fez um mestrado em Ciências da Religião na PUC, hoje você poderia ser identificado como um geógrafo da religião. Sim. O que é isso, ser um geógrafo da religião? A geografia da religião ela é uma categoria da geografia cultural. Ela se preocupa em entender como os fenômenos religiosos elas modificam o espaço e produzem novos espaços. Então, o geógrafo da religião se preocupa com isso. Ela se preocupa muito em analisar o sagrado, a procura pelo sagrado. E como essa procura pelo sagrado, pelo devoto, no caso do catolicismo, que é mais... O meu ambiente de trabalho é mais o catolicismo, como devoto na procura pelo sagrado, pelos lugares sagrados, ele produz um espaço significativo, um espaço onde ele vai reforçar a sua devoção. No Brasil, nós poderíamos dizer, assim, há dois grandes centros, né, e duas grandes figuras da geografia da religião no país. Você poderia nos apresentar essas duas figuras, esses dois centros? Sim. Na UERJ, né, a professora Zeni Rosendahl, ela trabalha com o espaço sagrado e o espaço profano, usando do espaço sagrado que veio do Eliade também. Ela trabalha, então, muito a procura pelo sagrado. Mircea Eliade, pesquisador romeno. Sim. A procura pelo sagrado. E ela trabalha com o sagrado com algo mais fixo. Monumentos, igrejas, então a procura do homem religioso. Já o professor Silvio Fausto, da Federal do Paraná, ele trabalha também com o sagrado, mas como sagrado como algo que se espacializa. Ou seja, que transita, que junto com o devoto vai ocupar novos espaços e ali passar a moldar a vida do homem religioso. Então são os dois grandes. E poderíamos falar que são duas perspectivas muito distintas? Elas têm um ponto em comum que é o sagrado, né? A procura pelo sagrado. Mas elas são distintas no sentido em que uma é o sagrado como algo mais fixo e o outro como algo que se espacializa. Sim. Mas elas têm o sagrado como algo de união, as duas perspectivas. Você fez uma pesquisa sobre a questão do Padre Libério, né? Como é que a devoção ao Padre Libério produz impactos no espaço. Isso. E você se identifica com uma dessas duas correntes? A corrente da Zeni Rosenthal, ela foi o carro-chefe da minha pesquisa, porque eu analisei a devoção ao Padre Libério em Leandro Ferreira, que é o lugar onde está a hierofania, que é a manifestação da devoção do sagrado, né? O túmulo de Padre Libério está em Leandro Ferreira, houve até recentemente uma transição dos restos mortais deles para dentro da igreja. Então, Leandro Ferreira, como ela é impactada pela devoção ao Padre Libério, foi o carro-chefe da minha pesquisa. Mas também usei a pesquisa do Silvio Fausto, mostrando como essa devoção chegou a outros espaços, para além de Leandro Ferreira, por exemplo, na região metropolitana de Belo Horizonte. A perspectiva da Zeni Rosendahl, eu creio que ela é mais palpável. A do Silvio Fausto, ela precisa de uma análise um pouco mais profunda. A da Zeni Rosendahl, para o geógrafo, ela parece ser mais tranquila de ser feita. Mas ambas são muito importantes. Eu tenho contato com colegas da geografia aqui da PUC Minas, em particular no nosso Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Rezende Costa, a equipe ali do Segipar, a professora Isabela Carvalho. Eu tenho aprendido muito como que vocês na geografia nos ajudam a entender a religião no espaço, a espacializar a experiência religiosa. E, de fato, é muito interessante. Como é que você avalia, né, a importância, a contribuição da geografia, em particular da geografia da religião, para os estudos da religião de modo geral? A geografia da religião ela vai mostrar de maneira bem clara como que o espaço muda, quais são as mutações que ocorrem em determinados lugares devido à prática religiosa. Então, a geografia da religião, para diversos pesquisadores interessados no fenômeno religioso, vão mostrar os traços da religiosidade, as mutações na paisagem, como o homem modifica
e se adapta a determinados espaços devido à religião. Então, concordo com o senhor que é uma... Eu até acho um pouco triste que a geografia trata a religião, muitas vezes, como algo menor, né? Existe uma corrente na geografia que trata a religião como algo menor, de vertente mais marxista, né? Eu, como religioso também, entendo que a religião vai marcar esse espaço e para diversas pesquisas, saber na paisagem como a religião ali intercedeu é algo significativo. Você identificou logo no início que a geografia da religião faz parte dos estudos culturais? Sim, da geografia cultural. Geografia cultural. Isso. Como é que é isso aí dentro da geografia? Para quem não é do meio, né? A gente precisa entender como é que a geografia se organiza internamente para a gente poder compreender que a geografia da religião faz parte dos estudos da geografia cultural, você colocou, né? Sim. A geografia cultural, ela procura entender como as diversas manifestações humanas irão produzir mutações no espaço. Então, ela pode usar da religião para isso, porque a religião ela é um fenômeno humano, portanto, cultural. Quando outras áreas da geografia, como a geografia marxista, como a geografia mais crítica, que tenta analisar os papéis sociais, as desigualdades, ela tem uma dificuldade maior de lidar com a geografia. Ela vai tentar analisar mais. A geografia cultural ela tenta descrever mais como os espaços são moldados. Em muitos momentos, a geografia cultural ela tem esse certo preconceito por isso, por parecer ser muito descritiva. Mas essa descrição ela é importante para a gente entender o espaço. A geografia marxista, a geografia teorético-quantitativa, ela está preocupada mais com análise. A geografia cultural mais com uma descrição. Mas não por ser descritiva, ela é menos importante. Sei. Agora, também no interno da geografia, bom, aí, desculpe fazer aquela lembrança, né, do estudante de geografia lá no ensino fundamental, no ensino médio. Você é professor, Sou inclusive, professor de geografia, né? sim. Professor de geografia. A gente associa a geografia ainda ao estudo dos rios, né, do relevo, estudar mapas. Sim. Que é essa geografia e como que essa preocupação da geografia como de corte cultural, como você estava explicando, ela aparece, né, na história dessa ciência? Sim. A parte física, os elementos que marcam o espaço, eles são de grande importância para a geografia. Não tem como a gente não analisar o relevo, o clima, a hidrografia de determinado local. Então, isso é importante. Porém, a geografia, hoje, ela tem uma preocupação maior do que isso, que é entender como o ser humano pode se apropriar desses recursos, né? Então, eu, como professor de geografia, eu tento mostrar aos meus alunos que em diferentes regiões do planeta, as características culturais, o modo de vida das pessoas, ela é influenciada pelo espaço físico, mas também pelos fenômenos culturais. Então, respeitar uma diversidade religiosa de uma região asiática, que tem religiões diferentes das nossas religiões de caráter mais monoteístas aqui no mundo ocidental, a geografia faz muito bem isso. Ela facilita essa percepção de que a cultura molda espaço e é moldado pelo espaço também. Sim. Você já se interessou, assim, traçar um panorama de como é que andam os estudos sobre geografia da religião, mundo afora, né? Porque no Brasil a gente talvez seja uma percepção equivocada de minha parte, mas parece que ainda é tímido esse movimento, né? A gente consegue identificar dois grandes nomes, claro que há outras pessoas também estão pesquisando, mas parece que ainda há um movimento tímido nessa ciência, né? A geografia e do interesse pela religião. Você já deu uma olhada assim, mundo afora, como é que anda o interesse pelo estudo da religião? O interesse do estudo da religião ele está muitas vezes voltado para a questão geopolítica. Estudos em relações internacionais usam muito a religião para entender conflitos, entender disputa por territórios, então ela usa muito. Então a gente tem pesquisas nessa área que são bem robustas, pesquisas bem significativas. Mas muitas vezes ela não está na geografia, ela usa a geografia, mas está nas relações internacionais, por exemplo, né? Então, o campo da geografia é muito vasto. Porém, como eu tinha dito antes, parece que existe um certo pudor dos geógrafos em tratar a religião por achar muitas vezes como algo menor, como algo menos importante, como algo que muitas vezes aliena, né? Então, assim, é um campo que ainda é muito vasto. Você acha que isso é especial uma corrente da geografia? Você falou uma perspectiva mais crítica, com uma perspectiva marxista na geografia? Sim, é uma perspectiva. Essa geografia ela chama mais a atenção. Ela tem uma presença maior dentro das discussões geográficas, né? A geografia cultural, muitas vezes, ela é colocada como algo menor mesmo, por se preocupar muito com descrever, que é importante. Para você analisar, você tem que ter uma boa descrição do espaço que você está analisando.
Então, as discussões geopolíticas, elas tratam muito bem da religião. Ela é um foco. E eu penso que, mesmo mantendo essa perspectiva crítica, a geografia da religião também ela poderia manter-se crítica, Sim. Além de descritiva, se for assim o caso. Né? Sim. A base descritiva é para levar às críticas. Né? A gente falará depois sobre Leandro Ferreira. Existem várias críticas a fazer ao espaço sagrado, ao espaço profano, como Leandro Ferreira se organiza. Para eu poder fazer essas críticas, eu tive que analisar, descrever primeiramente. Ok. Nós estamos conversando com Saulo Soares, ele é geógrafo e cientista da religião. Nós estamos conversando sobre como que os estudos sobre geografia da religião ajudam a compreender o modo como a religião impacta o espaço. Um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o geógrafo Saulo Soares, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. A nossa conversa é sobre a devoção a Padre Libério, tema da sua pesquisa, sim. não é? E nós falamos todo o primeiro bloco para entender o que é isso, pesquisar como geógrafo a religião. Sim. Como é que você aplicou isso tudo lá na devoção ao Padre Libério? Onde é que está a devoção a Padre Libério? O Padre Libério, ele teve uma vida sacerdotal muito intensa no centro-oeste mineiro. Sei. Ele se formou como padre morando em Mateus Leme, mas ele atuou em Pitangui, Pequi, São José da Varginha, Nova Serrana, mas principalmente em Leandro Ferreira, que é a cidade está a 150 Em que período? Foi no início do século, né? Ele nasceu século em 1884, então início do século XX. Início do século XX. E que ele se formou padre e atuou. Ele foi padre até 1965, em Leandro Ferreira. Viveu os últimos anos de vida dele em Pará de Minas. Então, nessa região, existe uma devoção muito grande a Padre Libério. Era um daqueles padres que, no interior, servia como solução para todos os problemas, seja eles econômicos, médicos, políticos. Ele era o pau para toda a obra ali, né? Então, criou-se um caráter de milagreiro em relação ao Padre Libério. E essa devoção foi passando ao longo do tempo. E Leandro Ferreira é o centro da devoção ao Padre Libério. Eu trato Leandro Ferreira na minha pesquisa como espaço sagrado. A cidade de Leandro Ferreira é onde está o espaço sagrado de devoção ao Padre Libério, porque lá está o túmulo de Padre Libério. Então, muitos devotos vão a Leandro Ferreira para, junto ao túmulo, pedir ou agradecer a Padre Libério. Então, Leandro Ferreira é a cidade que, na geografia da religião, a gente chama de Hierópolis, cidade-santuário, a cidade sagrada da devoção ao Padre Libério. Tá aí a influência da Zeni Rosendahl, né? Isso, a Zeni Rosendahl é o termo dela, né? Termo, Sim. E em Leandro Ferreira, a Zeni também trata, a Zeni Rosendahl trata, assim, usa esses dois termos, a gente percebe claramente, em dias de festas religiosas, dois espaços muito diferentes, um espaço sagrado e um espaço profano. Eles não são, não significa que eles não transitam, que o espaço sagrado e o espaço profano não sofram influência um do outro, sim sofrem. Mas para o homem religioso, o espaço sagrado ele é muito mais importante. É estar lá próximo ao túmulo do Padre Libério, é estar no museu pagando uma promessa, por exemplo, colocando lá um ex-voto. Esse é o espaço sagrado. E o espaço profano é aquele que vai atender o devoto, que vai ter o comércio, lugar onde vai estar estacionado os ônibus, onde vai ter um banheiro. Então, o espaço sagrado, ele produz espaço profano e é produzido por ele também. Então, em Leandro Ferreira, a gente percebe claramente que a paisagem, que toda a cidade muda devido à devoção ao Padre Libério. Mas muda mais na época da festa sim. cotidianamente? Cotidianamente, Leandro Ferreira recebe. Mas, assim, quantidade pequena de devotos, dezenas de devotos. Mas em dias de festas religiosas, a cidade se transforma. Dentro do calendário de Leandro Ferreira, a principal festa é no primeiro final de semana de julho, chamado Caminhada da Fé. Então, a cidade tem 3.000 habitantes, recebe 5.000 devotos, por exemplo. Então, nesse período, trazendo lá do Messé Eliade também, emprestado, a gente chama de tempo sagrado. É o lugar, é o momento em que o devoto escolhe reforçar sua fé. Ir lá, Leandro Ferreira, fazer a caminhada de 3 quilômetros e pouquinho até o túmulo e agradecer. Então, nesse período, sim, ocorre uma mutação maior do espaço, mas em dias comuns também. Sim. Você falou que essa é a festa mais importante. Há uma segunda período de festa? O dia 22 de dezembro, que quando foi feito o sepultamento dele, também é um dia importante, mas no dia 30 de junho, que tem uma cavalgada. Dia 30 de junho é o aniversário de nascimento de Padre Libério. Então, dia 30 de junho é feriado municipal em Leandro Ferreira e tem uma tradicional cavalgada. As pessoas de fazendas, de cidades em torno de Leandro Ferreira vão até lá.
Mas como é feriado em Leandro Ferreira e muitas vezes não é feriado em outros lugares, não tem um grupo de devotos tão grande quanto o primeiro domingo de julho, que foi escolhido logo após o aniversário de nascimento de Padre Libério, para receber essa caminhada da fé. O que alimenta a devoção a Padre Libério? É uma religião popular ou, digamos, o aparato institucional, oficial da Igreja Católica também incentiva? Hoje, eu percebo que a igreja tem tentado controlar, não sei se a palavra é essa, mas tem tentado organizar melhor a devoção. Mas eu acredito que é a ação dos devotos, independentemente de algo institucional, que mantém a devoção a Padre Libério. Então, assim, você tem relatos de vários devotos que organizam festas em Pará de Minas, em Leandro Ferreira, que independentemente da igreja apoiar ou não, isso atrai muitos devotos. E é o relato do devoto, é a vivência dele, é que faz novos devotos existirem. Sim. Como é que foi o olhar do geógrafo, né? Quando você bateu ali naquela festa religiosa, não é? O que vê o geógrafo da religião, não é, diante de um fenômeno religioso como esse? Primeiro, a magnitude do fenômeno, né? A importância dele, a relevância dele para um grupo de pessoas. Isso me encanta, né? Eu acho que as pessoas, na procura por algo, isso fortalece da condição das pessoas continuarem a vivência dela. Então, isso, a primeira coisa que me impressionou foi isso. E depois, como geógrafo, analisar, primeiro descrevendo e depois criticamente, como que a cidade se organiza para isso, né? E aí eu comecei a perceber que a cidade não tem uma estrutura tão bem preparada para receber o devoto. As coisas ficam muito improvisadas, você tem o sagrado e o profano muitas vezes ali que acabam atrapalhando uma atividade a outra. Um devoto que está lá, por exemplo, tentando agradecer, rezando, ele é incomodado por um som, de um barulho, de uma propaganda, do movimento ali. Então essa vivência religiosa me atraiu muito, me permitiu analisar esse espaço sagrado e esse espaço profano em Leandro Ferreira. Eu me lembro que uma vez, numa das nossas aulas lá no programa de Ciência da Religião da PUC Minas, você falava da questão comercial, Sim, né? Que sim. ela é bastante intensa. E agora quando você fala dessa estrutura que às vezes se choca uma com a outra, né? Como é que você, ao final da pesquisa, né, faz análise, né, do elemento político, econômico, do religioso, nos momentos de festa lá? Sim. Primeiro, eu entendo que Leandro Ferreira não consegue aproveitar toda a potencialidade econômica da devoção a Padre Libério, pelos problemas estruturais, né? Na minha pesquisa, eu entrevistei um funcionário da prefeitura e ele disse que não existe nenhum órgão na prefeitura que trata isso de maneira mais robusta. Então, quando Poderia ser uma secretaria de turismo, talvez? Não tem. Então, quando chega próximo à festa, por exemplo, aí que a prefeitura vai pensar o que fazer. Então, por exemplo, a Caminhada da Fé, ela fica na mão, toda a organização dela, o patrocínio, é o José Antônio, que é um devoto. Ele que organiza tudo. Então, não existe uma preocupação em aproveitar essa potencialidade econômica. Criar, minimamente, um guia turístico, de devoção ao Padre Libério, com outros lugares sagrados, São José da Varginha existe, em Pará de Minas existe, para fazer todo um roteiro. E a questão política em Leandro Ferreira influencia muito isso mesmo. Existe, em alguns momentos, eu percebi lá uma disputa entre a igreja e a prefeitura e os devotos. Então, existe uma pequena briga de egos que eu percebi que atrapalha a devoção se fortalecer e gerar para Leandro Ferreira dividendos, que é um município muito pequeno, que vive da agropecuária. Muita gente precisa sair de Leandro Ferreira para trabalhar. Então, se as potencialidades fossem aproveitadas, eu creio que a cidade poderia crescer. Leandro Ferreira se gaba de ser a cidade da fé. Você chega em Leandro Ferreira, tem lá o logotipo Cidade da Fé. Mas eu não percebo Leandro Ferreira aproveitando tão bem essa potencialidade. Qual que é o perfil do devoto do Padre Libério? Olha, o perfil do devoto é um cidadão de classes sociais mais simples, que procuram em Padre Libério uma resposta para diversos problemas. Mas já me deparei também, desde que eu comecei a pesquisar, a gente pensa que as pessoas que têm uma formação universitária maior, muitas vezes são mais críticas a essas devoções populares, né? Então eu encontrei já médicos devotos de Padre Libério. Então existe um perfil muito heterogêneo de devoção ao Padre Libério. Mas aqueles que vão ao Leandro Ferreira, das pesquisas que eu fiz lá, geralmente são pessoas mais simples, né, que procuram em Padre Libério uma resolução de seus problemas. O devoto do Padre Libério procura o que especificamente em Padre Libério? Padre Libério Ou através dele, né? Isso, através dele. Padre Libério, ele tem um caráter
de milagreiro, né? Sim. Então, existem na Sala de Milagres do Padre Libério, tem um museu, e lá tem uma sala Isso de fica milagres. na igreja? Fica anexo à igreja, né? Tá. No espaço sagrado lá em Leandro Ferreira. Então, existem ex-votos lá, de diversas magnitudes, Flávio. Então, por exemplo, existe lá num canto garrafas de cerveja, bebidas alcoólicas, pessoas agradecendo pela intercessão ao Padre Libério por terminar o alcoolismo. Acidentes, partes de corpo feitos em parafina, cartas agradecendo, por exemplo, o nascimento de crianças, que a gravidez foi atribulada. Então, várias situações fazem com que as pessoas agradeçam e peçam ao Padre Libério. Sim, sim. Após a sua pesquisa, você já teve a oportunidade de devolver, partilhar isso lá com o pessoal da cidade, com os atores, né? O próprio responsável, você falou o nome dele? O José Antônio. O José Antônio, da sua pesquisa? Eu já tive contato com o funcionário da prefeitura, que eu mandei para ele a cópia da minha dissertação, até para ele tirar alguma conclusão ali. Ele agora candidatou-se lá a vereador Leandro Ferreira, pode ser que ele aproveite alguma coisa disso. Com o José Antônio ainda não, me faltou tempo, porque a defesa foi recentemente e a vida de professor, infelizmente, me sufocou esses dias. Mas eu pretendo sim chegar a mostrar a ele o objeto. Até para ele, acho que será algo muito bom, porque eu percebo nele uma procura por manter a devoção ao Padre Libério viva. Então, quando eu levar para ele dizer que eu percebi que ele é um elemento importante, acho que será muito bom. Sim. Como é que você avalia o futuro dessa devoção? Eu entendo... Já que você fala que tem limitações, né? Eu entendo que precisa-se de uma organização um pouco maior da devoção para gerar dividendos, gerar um progresso até para Leandro Ferreira. Mas eu entendo que a devoção ela tem continuado viva pela ação do devoto. As pessoas que têm contato com as histórias de Padre Libério, elas se sensibilizam. Então eu vejo uma continuidade dela, né? Eu vejo continuidade independentemente de se tornar a devoção ao Padre Libério um negócio. Mas eu entendo que a devoção ao Padre Libério, se qualificando, facilitará a manutenção dela. Mas ela não morrerá se isso não acontecer. Ok. Olha, eu agradeço a sua participação aqui. Através de você, cumprimento seus alunos. Isso, os alunos do Colégio Arnaldo, do Colégio Santo Agostinho, um abraço a todos. Aos devotos de Padre Libério também, um abraço. Bom trabalho e obrigado. Torço pela continuidade dessa sua pesquisa. Obrigado, professor Flávio. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, aos colaboradores e às colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.